Olá, queridos pais, bom dia, boa tarde, boa noite para você que já está comigo. Hoje nós temos o nosso Shalom Cast, um convidado muito especial, um amigo, um homem de Deus, veio de Goiânia, de São Paulo, está em Goiânia com a família, autor de alguns livros, vamos falar um pouco sobre isso hoje, então não sai daí, ele tem algo de Deus para a sua vida. Avise para os amigos, já estamos no ar, nosso Shalom Cast. Estamos de volta no nosso Shalom Cast, que alegria poder receber aqui pastor Rafael Grendene, meu amigo, homem de Deus. Graça e paz, bom dia, boa noite, para quem é de noite, para quem é de dia. Tudo bem? Como é que você está? Bom dia, querido. Privilégio poder estar aqui, poder servir vocês. Tem sido um tempo muito especial. Amém. Minha primeira vez aqui na América. Amém. E poder ter esse tempo junto para a gente bater um papo. Amém. E aí, como é que está sendo a América, primeira vez? Uma experiência indescritível, né? Tudo diferente. Tudo diferente, cultura diferente. E tem sido uma experiência incrível. Muito bom. Qual que é o desafio que você acha que tem do brasileiro que chega na América? O meu foi o inglês, o meu foi o idioma. A primeira coisa que eu percebi foi o idioma, né? Preciso voltar para o Brasil e aprender o inglês. A pessoa sem o idioma... Nossa. Trava, né? Ela trava. Eu fiz aquele curso meia boca no Brasil e achei que tava o How are you? Eu falei, já vou ganhar a América. Cheguei aqui, falei, meu Deus. Eu passei o meu ensino médio inteiro aprendendo o verbo to be. Chegou aqui, ele não funcionou. Tinha mais coisas. E não falaram para nós. Amém. Pastor Rafael, hoje ele é pai de quem? Esposo de quem? Sou casado com a Carol. Em dezembro, dia 19 de dezembro desse ano, a gente completa 16 anos de casados. Uau, parabéns. Olha, e Deus nos deu uma herança, uma flecha. A Laura completou 8 aninhos no final de maio. Abraço, Laura. Abraço para ela, saudade. Acabei de falar com elas agorinha. Amém. E aí, elas vão vir, né? Eles têm visto, né? Sim, elas têm visto. E Deus preparando uma outra oportunidade. Amém. Com certeza elas estarão aqui. O sonho dela é conhecer o Mickey. É mesmo? Vai vir, Laura. Nós vamos todo mundo para Orlando. Mickey, o Stitch. Eu conheci, na verdade, através da Laura e do pastor Rafael, eu conheci um personagem da Disney que eu nunca tinha percebido. Qual é o nome daquele personagem? Stitch. Stitch. Gente do céu, confesso que eu nem sabia quem era Stitch. Tem um filme agora no cinema, né? No Brasil. Tá estourado lá. É mesmo? Lado. Aí, ó. Conheci mais um. Crianças amam. Muito bom. Um abraço para a Laura, a pastora Carol. Hoje o pastor Rafael Grendene congrega na Family Church em Goiânia, Isso, né? Hoje eu sirvo com o pastor Mac Anderson. A gente está lá desde o nascimento da igreja. Uhum. E a gente serve lá como pastor local. Legal. Servindo a igreja local, servindo a comunidade local e paralelamente também servindo outras comunidades pelo Brasil, compartilhando o evangelho. Amém. Pastor Mac foi bênção. Ele é bênção na minha vida, mas... muito tempo atrás ele me deu muitas orientações sobre a administração para família, para casais. Um pouco hoje do que eu falo para casais é parte do que eu vivi com meus pais, experiência do meu casamento também, mas muita iniciativa dele. Então sou grato a Deus pela vida do pastor Mac, a todos da Family Church. Deus abençoe muito em nome de Jesus. Pastor Grendene, e aí? Eu vi que você está com vários livros, trouxe vários livros para cá. Quantos livros já escritos? São 7 livros. Uau, eu trouxe 4 temas, né? Trouxe o Princípios, Descanse, Você Tem um Pastor, Processo, a ponte que te conecta ao seu propósito, e o último que é o Escolhas. Só tema sugestivo, hein? Só coisa boa. Qual desses mais fala com você? Tem aquele que fala, cara, esse aqui foi uma prova, um momento, tal. O que mais fala comigo, assim, que é o livro da minha vida, é o Processo. Porque eu falo muito sobre propósito, né? E onde é a dor de muitas pessoas, né? Muitas pessoas não sabem qual é o propósito de vida, não sabem o porquê elas nasceram. E eu falo nesse livro que existem 2 dias que são os mais importantes na vida de uma pessoa. O dia que ela nasce e o dia que ela descobre o porquê nasceu. Muitos já iam falar que era o dia da morte. O dia que ela nasce... O dia que ela nasce e o dia que ela descobre o porquê nasceu. Qual que é a maior barreira hoje de uma pessoa tentar entender o propósito dela? O grande X da questão é que existem pessoas que sabem qual é o seu propósito de vida,
Mas como isso não está ligado, associado ao ganho financeiro, então acaba que ela passa por cima. Aí você vê muitos médicos que deveriam estar no escritório de advocacia. Uau, verdade. Você vê muitos cozinheiros que estão dentro de uma mecânica. Uau, então é a pessoa certa no lugar errado. Meu Deus. E quando você vive fora do seu propósito, você vive numa constante insatisfação. Porque as pessoas, elas gastam energia, empenho, inteligência, e elas querem subir a montanha, e elas querem subir, elas querem conquistar, elas querem chegar, e quando elas chegam no topo da montanha, elas percebem que estavam na montanha errada. Meu Jesus amado. Então elas gastaram recurso, inteligência, energia, capacidade, e quando elas chegaram no topo da realização, há um vazio. Onde vem as crises, né? Onde vem as crises. Eu acho que o senhor deve muito forte, sim, acho que cara. você deve lidar com muitas pessoas assim aqui na América, né? Você falou uma coisa muito importante do propósito. Imagina o Neymar, se trocar o Neymar com o Michael Phelps, colocar o Michael Phelps para jogar e o Neymar para nadar. O Brasil, nos Estados Unidos, vai ganhar medalha de ouro. Exatamente isso. Propósitos errados, né? Propósitos errados. O do campo é do campo, da natação é da natação. Eu vi uma frase no livro, a frase dizia o seguinte: cuidado para você não passar a sua vida estudando medicina se você ama nutrição. Não passe a sua vida estudando geografia se você ama história. Não passe a sua vida estudando fotografia se o diploma que você vai receber é alguma área, outra área que não tem nada a ver com o seu propósito. Por quê? Porque vai chegar a idade, vem a cobrança, vem a frustração e pode vir até as decepções. Isso. E aí o que a gente vai entender? Que no apagar das luzes, quando todo mundo for embora, quem vai estar com a gente é a família, os poucos e verdadeiros amigos, e teremos que assumir a nossa realidade daquele momento, no propósito que nós estamos, ou que não estamos, né? Exatamente. É uma crise, né? E como que o cara faz para mudar essa rota, pastor? Exemplo, vou ser assim, bem direto. A pessoa está trabalhando, a pessoa certa, mas no lugar errado. Tem um processo ali de vida, o cara está passando um processo, uma luta, uma prova. O que o processo muda na pessoa? O que altera na pessoa? O processo, ele serve como um agente de amadurecimento. O processo, ele serve como uma fonte de maturação. Uau, forte, hein? É uma preparação. Forte. Então, quando você descobre o seu propósito, ele não acontece de imediato, porque entre o propósito e o cumprimento do propósito existe um tempo de processo, onde a gente acha que é atraso, onde a gente acha que é demora. É ali que pega, né? É ali que pega. Então, quando a gente fala sobre José, e eu falo muito, tem um capítulo no livro que eu falo sobre José, entre o sonho e o cumprimento do sonho existe um espaço de tempo onde ele teve que ser preparado. São quase 20 anos. Cara, 20 anos? Quase 20 anos. Olha aí, você que está passando um ano de prova. Lê a história de José. De processo. Porque ele vai para a cisterna, é vendido como escravo, vai para a casa de Potifar, depois vai para a prisão. Nossa. E cada estágio do processo fazia parte de um treinamento. Então, na casa de Potifar, ele aprendeu a administrar fartura. Na prisão, ele aprende a administrar escassez. Forte. Aí Deus cria um problema no governo do Egito, faz Faraó sonhar com 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Quem foi treinado, habilitado? Quem passou pelo processo. Uau. Um cara que saiu da prisão, ele chega no palácio, dá uma aula de economia. Literalmente. E quem vai executar o projeto? Nossa, você falou uma coisa muito forte. Jesus, ele aparece na Bíblia até os 12 anos. E dos 12 aos 30, há um vácuo de história de Jesus. Sim. Aí ele volta com 30 e vai até 33,5, ali 6 meses mais ou menos. Ou seja, o tempo do preparo tem que ser mais importante do que o tempo da exposição, né? Exatamente. Aí as pessoas vivem patinando porque elas querem executar coisas pelas quais elas não se prepararam para executar.
Você falou uma coisa uma vez, eu nunca esqueci. Sacrifícios e benefícios. Como que funciona isso? As pessoas querem os benefícios sem se submeter aos sacrifícios. Então a pessoa quer a alegria da colheita sem as lágrimas da semeadura. Meu Deus. A pessoa quer passar no vestibular sem estudar. Meu Deus. A pessoa quer... Esses dias eu vi no YouTube um pastor que orava para emagrecimento. Meu Jesus. Pastor Mondiaro. Então, o pastor Mondiaro. E na frente todo mundo, eu quero. Quem não quer, vai. As pessoas querem benefícios sem sacrifícios. Eu li uma entrevista do jamaicano Usain Bolt e ele disse na entrevista: eu treinei 4 anos, 3 períodos por dia, para correr 9 segundos numa Olimpíada. Treinou 4 anos para correr 9 segundos. Para correr 9 segundos. Então tem muita gente que não vê o resultado de imediato e desiste. Meu Deus. Então existe um processo de persistência, de constância. Meu pastor, ele diz uma frase que é mais ou menos assim: as coisas levam muito tempo para acontecer de repente. Geralmente se levam anos para as coisas acontecerem de repente. Parece uma redundância, mas é pura verdade, né? As coisas levam tempo. Levam tempo para acontecer de repente. É pura verdade. Mas ninguém quer esperar, né? Ninguém quer esperar. A gente vive na geração da pressa, né? Tá todo mundo na correria. E a geração da pressa, a geração imediatista, acaba colocando o carro na frente dos bois, acaba tomando decisões precipitadas, acaba fazendo escolhas erradas porque o resultado é imediato. Eu acredito que o problema da nossa geração, não de todo, mas de uma grande fatia, ela não espera o bebê nascer. Estão fazendo a criança nascer de forma prematura. Né? E tudo que nasce de forma prematura ou vai vir com alguma sequela. Exatamente. Então, o tempo do processo ele é tão importante como o resultado que a pessoa espera. O resultado que a pessoa espera. Então, tudo que nasce fora do tempo, ele pode vir com anomalia, né? Uma alteração daquilo que era para vir de forma normal. Existem coisas que não estão prontas. Então, aquilo que a gente chama de demora, Deus chama de treinamento. Eu creio, eu acredito nisso. É um treinamento. Eu acredito então, nisso. Então, hoje eu vejo o lugar que eu estou, junto com o pastor, e eu olho para a minha história e eu começo a entender o porquê tive que passar por tantos problemas, por tantas crises, por tantos desertos, por tanta escassez. O tempo é Deus moldando o nosso caráter. É Deus trabalhando o nosso coração. O tempo é um aperfeiçoamento. Para quê? Para que a gente não se perca. É o agente de Deus, né? É um agente de Deus para que a gente não se perca. Porque tem um livro que eu li, eu leio ele todo ano, até comentei contigo, né? Enraizado. Enraizados. Olha aí a dica, hein, gente? Enraizado. E lá o autor fala que a última coisa que aparece numa árvore é o fruto. Então, antes de crescer para cima, a árvore precisa crescer para baixo. Forte. Então, quanto mais as raízes estiverem profundas, mais ela vai suportar o peso da frutificação. Por quê? Quanto mais o seu alicerce estiver fundamentado, quando o peso do propósito for colocado, ele não vai ruir. Então tem muita gente que quer crescer rápido, mas não está com as bases sólidas. Deus, não tem raízes. Não tem raiz. E árvore grande sem raiz, pastor? Ela não dura. Não dura. Ela cai. Ela cai. Por isso que nós vamos ver de vez em quando alguns movimentos, algumas movimentações no campo do espiritual, no campo do religioso, Sim. que parece ser árvores grandes. Parece ter até bons frutos, mas não tem raízes. Não tem raiz. São como um vento rápido que vem, passa e leva. O que sustenta a árvore é a raiz. Eu gosto daquela passagem, quando a Bíblia compara, Isaías compara o carvalho e o terebinto. Uma das colocações de Isaías sobre o carvalho é a raiz, porque o carvalho ele cresce mais para baixo e ele vai abraçando pedras, rochas que encontra.
Vem furacão, não tira o carvalho. Vem vento, não tira o carvalho. Né? Vem tudo, não tira o carvalho. Então, a estabilidade do cristão ela tem que estar onde? Nas raízes. Por isso que a gente vai ver hoje muito crente mimimi, muito crente Nutella, muito crente não me toque, porque você vê que ele tem apresentação externa, né? Exatamente. Mas ele não tem raízes, não tem profundidade. E tem um outro detalhe que eu sempre costumo dizer que Deus não nos prova apenas na escassez. Deus nos prova também na abundância. Uau! Então tem muita gente que foi fiel a Deus no deserto, mas se perdeu no paraíso. Uau, forte isso aí, hein? E não é. Nossa, isso aí abre uma vertente, né? E o teste do oásis, do paraíso, ele é mais denso do que o teste do deserto. Porque quando as coisas começam a dar certo, quando as coisas começam a fluir, existem pessoas que se aproximam, mas se aproximam não pelo que você é, pelo que você tem. E aí você precisa ter discernimento. Meu Deus, forte isso aí. Portas começam a abrir que não foi Deus que abriu. E aí você precisa ter maturidade, discernimento para entender. Calma aí, todas as portas estão se abrindo. Qual eu devo entrar? As coisas estão vindo na minha mão. Por quê? É uma estação. E nessa estação onde as coisas começam a acontecer e a fluir, é que você precisa ter cautela, cuidado, discernimento, maturidade. Movimentação errada. Movimentações erradas. E é exatamente aí que as pessoas se perdem. E eu uso uma comparação de que andar com um copo cheio exige muito mais do que andar com ele vazio. Nossa, e é verdade. Porque quanto mais cheio, mais não dá para correr com um copo cheio. E derrama, né? Derrama, é. Então, quanto mais cheio o copo, mais cuidado. Quanto mais cheio o copo, mais disciplina. Quanto mais cheio o copo, mais oração. Quanto mais cheio o copo, mais jejum. Nossa. Quanto mais cheio o copo, mais sabedoria. Forte, hein? Por isso que o tempo do processo é longo. Porque o que Deus está construindo é grande. Você falou uma coisa aqui, é muito interessante. Deus também é especialista em criar crises. Exatamente. E nem toda crise é o diabo. Nem toda crise é o diabo. Deus permitiu o peixe para Jonas, não era o diabo. Deus enviou o vento no barco de Jonas, não era o diabo. Deus criou uma crise para Davi para honrar ele diante de Golias, não era o diabo. O mar vermelho não era o diabo. Era uma ação de pedagógica de Deus com o povo. Então, várias situações na Bíblia nós vamos ver que nem toda crise é o diabo. Então, a oração que está sendo feita tem que ser inteligente. Porque se a pessoa está orando, Senhor, o diabo está furioso, e às vezes não é o diabo. Às vezes é Deus que está permitindo aquilo para mudar a pessoa. Né? Exatamente. E você falou uma coisa muito forte, que é a questão da bonança e da escassez. Porque na escassez a pessoa vem para a igreja, faz campanha, sobe monte, levanta de madrugada. Exatamente né? isso. Mas quando vem a vitória, quando chega a resposta, folga. A pessoa se perde. Se perde naquilo que pediu. Eu tenho uma frase de Billy Graham, eu acho que é Billy Graham, salvo engano, que fala que toda vez que a pessoa quer navegar para longe de Deus, Satanás tem sempre um barco à disposição para ele. Sempre. E esse navegar pode ser apresentado também como uma abundância. Ele fala, não, hoje eu quero ir para águas mais tranquilas, hoje eu quero ir para outro lugar. O perigo é que pode ter sempre um barco, né, pastor? O Jonas está querendo fugir e chega lá, não quer ir para Tarso. Onde está indo esse navio? Para Tarso. Quanto que é a passagem? Olhou no aplicativo do mapa, tem, o dinheiro está aqui. Foi tudo dando certo. Nem tudo que dá certo é Deus. Perceba que na rota da desobediência e da fuga, tudo está dando certo. Meu Jesus. O barco está lá, tem vaga. Tem vaga. Não, tem vaga ainda. Meu Jesus. Olha, fica a dica, hein? Nem tudo que está dando certo é Deus que está no negócio. Exatamente. A gente, pastor Marco costuma dizer que nem tudo que está crescendo é de Deus, mas tudo que é de Deus cresce. Forte, hein? E é verdade, hein? Nem tudo que está crescendo é de Deus. Mas tudo que é de Deus, cresce. Ainda que seja lento. Ainda que seja lento.
Você falou uma coisa e veio à memória. Eu acho que um grande desafio hoje para o cristão, para as pessoas que estão à nossa volta, é entender o tempo do crescimento. O tempo do crescimento. Porque o tempo do crescimento, às vezes vai ser rápido, às vezes vai ser demorado. Abraão mesmo, do capítulo 12, se não me falha a memória, até o capítulo 17, Deus faz uma promessa para ele e vai demorar quase 12 anos, ou quase 15 anos, alguma coisa assim. Ou seja, tem 15 anos que ele vai para a igreja e as coisas não fluem. Vivendo com a promessa. Vivendo com a promessa não acontece. A mulher vai ser mãe, mas a mulher é estéril. Às vezes parece que a profecia caiu na caixa errada, não é? Fala, cara, a profecia certa, mas a minha realidade... O profeta errou. O profeta errou. A minha realidade não está batendo com isso. Eu acho que é esse momento que envolve uma palavra que você falou ontem no culto, a maturidade. Maturidade. Porque se o cara não tiver maturidade, ele se perde, né, pastor? Ele se precipita. Precipita, né? Se precipita. E a precipitação, amigo, não é você fazer a coisa errada. É você fazer a coisa certa no time errado. Uau. Não era aquela hora. E com relação a relacionamentos, eu recebo muito isso de jovens, solteiros. Você também deve lidar muito com essa dor de pessoas que querem casar. Quer casar? É o certo. Uhum. Mas com quem você vai casar? Uau. Como você vai casar? Então aí as pessoas querem fazer a coisa certa, mas no time errado. Aí elas se precipitam e acaba gerando mais frustração, mais decepção. Eu tive um caso lá em Goiânia, de um moço que estava com problema no relacionamento, estava noivo, e a moça era um julgo desigual em todas as áreas, em todos os aspectos. Aí eu falei, meu filho, isso é livramento de Deus para você. Entenda como livramento. Dei o conselho, né? Uhum. Dei o conselho, falei, irmão, é livramento de Deus para você. Levanta a mão e dá glória. Aí passou uma semana e ele mandou mensagem, pastorzão, o senhor pode fazer meu casamento? Aí eu falei assim, uai, com quem? Não, nós ajustou aqui, sentamos, conversamos. Aí eu falei, uai, eu faço, hein? Aí fui, fiz o casamento. Aí passou 15 dias, ele me mandou mensagem, pastorzão, tá dando errado. Nossa. Ô, pastor, se eu tivesse te ouvido. Nossa. Ô, pastorzão, nossa, como eu queria voltar no tempo agora. Eu falei... Não foi falta de falar. Agora... O altar é sério, né? O altar é sério, né? Você falou uma coisa e a gente vai conversando, vai vir insights aqui. Eu acredito que uma fatia da nossa geração de jovens hoje, eles precisam entender os dois tipos de relacionamento que tem à nossa volta quando se trata de igreja. Uma delas, existe hoje um relacionamento de interesse. Então, um relacionamento de interesse. Eu te dou, você me dá. Eu estou contigo por algo que você tem. É uma troca. É uma troca. Então, todo relacionamento de interesse, ele vai exigir do outro algo que o outro tem para dar para ele. Mas o que está faltando? Relacionamento de intimidade. Entrega. Porque, vamos usar para casais. A pessoa que é casada hoje, o relacionamento dele é de quê? De interesse? Não, intimidade. Por mais que tenha interesse, mas o fruto principal é intimidade. O relacionamento de interesse, o cara pega $100 ou R$100, ou sei lá o valor, ele vai no prostíbulo e ele paga para uma prostituta para ter 1 hora de prazer. Então foi relacionamento de interesse. Eu te pago para ter prazer por 1 hora ali com uma prostituta. Mas se ele quer namorar, ele não vai pagar. É intimidade. Quer noivar? É intimidade. Vai casar? É intimidade. E eu acredito que muitas coisas que acontecem hoje, porque o namoro é para conhecimento, né? O noivado, planejamento, e o casamento, executar o que foi planejado. Tem gente pulando as etapas. O cara conhece a mulher no Tinder hoje, já apaixona amanhã e quer casar na quinta, né? Não tem tempo. É tudo muito rápido. Muito rápido. Muito fast, tudo muito... É para ontem, as pessoas estão agoniadas. E se perturbam, né? Se perturbam. Aí não fazem os cálculos e querem construir, aí acaba o material. E sabe o que é o pior que eu vejo? As pessoas colocam a conta em Deus. Aí vai na igreja e fala, pastor, Deus não me avisou, Deus não revelou, Deus não mostrou. Mas escuta uma coisa, até me corrija, pastor, se eu tiver com um pensamento fora do raciocínio bíblico aqui.
Deus não escolhe pessoa, Ele abençoa as nossas escolhas. Exatamente. Porque é uma fuga da pessoa. Ela fala, não, Deus mandou eu casar com ela. Aí ele casa. Dá errado, ele está tirando a culpa dele. Tá falando, não, foi Deus que me mandou. É a terceirização da responsabilidade. Terceirização, desde Gênesis 3 acontece isso, né? Adão, por que você comeu do fruto? Eu não pedi mulher, é o Senhor que me deu uma mulher. Transferência de culpa, cara. Por que você comeu? Não, a serpente. O Senhor colocou uma serpente que conversa no paraíso. Outra coisa interessante. Como é que faz? Como é que faz? A culpa sempre é de alguém. E pegando um gancho aqui da serpente, que o pastor falou, gente, a gente tem que pensar uma coisa. Nós somos casados, você que é casada, eu penso o seguinte: o homem precisa cuidar da casa, né, pastor? Ele tem que cuidar da casa. Ele tem que proteger a casa. Protetor. Né? O jardim que não tem o sacerdote, quem governa é a serpente. Exatamente. Né? Então, toda vez que o sacerdote se ausenta, a serpente entra. E tem um detalhe importante, amigo, porque Adão está presente fisicamente, mas ele está ausente emocionalmente. Uau! Porque ele está, mas não está. Não está. Por isso que hoje tem muitos casamentos que as pessoas casam, mas não constroem um lar. Né? Porque há uma diferença entre morar junto e ter um lar. Porque morar junto, eu compro uma casa, compro uma cama, coloco um colchão, um sofá, comida e levo a mulher para dentro. Isso é morar junto. Agora, lar é construído. Lá é proteger o jardim. Né? Lá o cara é gritar com a serpente, é dar tapa na mesa, defendendo a família. Exatamente. E vamos falar a verdade, uma fatia da nossa geração hoje, uns homens mimizentos, uma galera molenga, é uma geração as mulheres querem casar, é uma geração de homens Nutella. O cara não preocupa com o futuro, não preocupa com a comida, não preocupa com a mulher, ele está preocupado com o PlayStation que vai comprar, o FIFA que ele vai ter que comprar, mas não preocupa com a família. São homens que envelheceram, mas não amadureceram. Uau, é isso aí, cara. Cresceu no corpo, mas a cabeça é de adolescente, é infantil. Né? São adultos infantis. São pessoas que estão num corpo adulto, ele dorme com a mulher, ele faz sexo com a mulher, e de vez em quando ele está pedindo o todinho, o leitinho, a mãe, a mamãezinha, está chamando a esposa de mãe. Né? Então, eu acredito que o namoro ele tem que ser tão importante, o tempo do namoro, para ter esse conhecimento. O namoro serve para revelar isso. Abre o coração, né, pessoal? Abrir o coração, conhecer temperamento, linguagem de amor. Aí as pessoas querem só beijar. Aí fica beijando no namoro, não conhece, aí não se atenta para as coisas que são importantes. É isso aí. Não se atenta para as coisas que são relevantes. Aí quando casa, eu não sabia. Como você não sabia? Aí agora no Brasil, amigo, tá uma moda agora de aniversário de casamento, de aniversário de namoro. Aniversário de namoro? Eles estão comemorando aniversário de namoro. Mais um. Pastor, nós queremos que o senhor ore para o nosso aniversário de namoro. Estamos completando 10 anos de namoro. 10 anos de namoro? E nós não estamos fazendo nada, pastor. Eu duvido. Não ponho minha mão no fogo. Como vocês não estão fazendo nada? 10 anos namorando. 10 anos de namoro. Faz bolo, faz sessão de foto. Faz tudo. Faz assim, não. Daqui a pouco aparece um bebê reborn. Aí é loucura. Meu Deus do céu. Duas coisas que não vai converter nunca. O diabo e a testosterona. Hormônio não converte. Né? Hormônio não converte. E namoro de crente tem que tomar cuidado, porque é igual ferro de passar. Liga em cima e esquenta embaixo. Se não vigiar, cai em tentação. Cai, né? 10 anos de namoro, 6 anos de namoro, meu irmão, pelo amor de Deus, né? Aí já fala um pouquinho da ausência do propósito. Exatamente. Dos dois, não tem. Porque se a mulher ela está deixando o cara fazer isso com ela durante esse tempo todo, isso fala dela também. Se o cara está fazendo isso com a mulher, isso fala dele também. Aí entra uma palavra que eu gosto de falar na igreja aqui. Não reclame daquilo que você tolera. Isso. Né? Não reclama. Pastor, ora por mim. A gente ora, mas chega em casa está tolerando. Então não tem mudança. Né? Pastor, o meu namoro só ora por mim. A gente ora, mas da porta para fora está tolerando. Então tem coisas que tem que dar um basta. Exatamente. Tem que pôr data. Tem que falar chega. Quando? Vai querer? Está me enrolando até quando? Até para quê? Né? Quando eu e a Carol nós fomos nos casar, cara, a gente não tinha nada.
A gente não tinha onde morar, não tinha móveis, não tinha apartamento. Meu salário era... Eu tinha um salário péssimo, horrível. Mas eu falei, rapaz, vou dar um passo de fé. Uau. Quando a gente marcou a data do casamento, Deus preparou um lugar pra gente morar. Glória a Deus. A gente ganhou todos os móveis, a gente ganhou a festa de casamento, a gente ganhou na hora de cortar a gravata, assim, Deus nos surpreendeu de forma sobrenatural, abundante. Fomos honrados. Um passo de fé. Uau. Então tem coisa que Deus está esperando a gente dar um passo. Um passo de fé. Eu costumo dizer na igreja que tem 3 níveis de fé. A fé média, a fé baixa, a fé mediana e a fé nível hard. E a questão do passo de fé é tão forte, isso é tão bíblico e tão profundo. Se a pessoa fala que tem fé, mas ela não age, ela vai contra a Bíblia. A Bíblia fala que a fé sem obras, ela é morta. Né? Quando o povo saiu do Egito em direção à terra prometida, Canaã, o comando de Deus diante do Mar Vermelho era para eles marcharem, para eles movimentar. Sim. Então ali fala um pouco da linguagem que os céus trabalham em nosso favor. Deus trabalha com psicologia comportamental, estímulo e reação. Você age, ele reage. Você começa, ele termina. Então Deus só vai terminar o que a gente começou. Né? Deus nunca vai terminar o que a gente nunca começou. Para muita fé, para muita gente, a fé é uma força que coloca Deus em movimento. Mas a fé não é apenas uma força que coloca Deus em movimento. A fé também é uma força que me coloca em movimento. Para Tiago, é exatamente isso. Você diz que tem fé? Ok. Eu não preciso falar que eu tenho fé. Eu mostro, revelo a minha fé através das minhas obras. Uau. E aqui desmistifica um negócio tão forte, que nós somos salvos pela graça, mas para exercer as boas obras. Né? Então a pessoa não é salva pelas obras para ganhar a graça. Ele é salvo pela graça para exercer as boas obras. Então Deus não vai mandar um anjo vir para um cara deitado numa rede, para uma mulher deitada numa cama. Estou esperando em Deus. Que palavra! Todo mundo está esperando em Deus. Uma vez um rapaz falou, eu perguntei para um rapaz em Goiânia, e aí, como é que estão as coisas? Ele falou, pastor, estou tranquilo, o meu futuro está na mão de Deus. Olha que resposta. É claro, a resposta mais óbvia de todo o planeta Terra. O nosso futuro está nas mãos de Deus. Sim. Mas, ao mesmo tempo, isso é uma fuga. Uma fuga de um problema que eu não quero resolver, de uma situação que eu não quero me envolver. Procrastinação, empurrando de barriga. A famosa síndrome do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Né? A vida leva eu e vai empurrando. E tem gente que já está aí com seus 40 anos, 50 anos e está até hoje assim. O tempo está passando, a idade está chegando. O que é o perigo? Vir a frustração. A frustração é a cobrança de algo que a pessoa não executou e não conseguiu na vida dele. Aí vem a idade, a cabeça não é mais a mesma, sim, a oportunidade não é mais a mesma, o tempo não é mais o mesmo, que você falou, muito bom a questão do time, né? O time não é mais o mesmo, as pessoas não são mais a mesma, porque o grupo relacional vai mudando com o tempo e com a vida. E aí vem a pessoa e pergunta, e agora? O que eu vou fazer? E aí muitos vêm com aquela proposta com vitimismo, né? Ninguém me ajuda, a síndrome do cara do tanque de Bethesda. A culpa sempre vai cair no colo de alguém. A culpa é do pastor, a culpa é de Deus, a culpa é da igreja, a culpa é do governo, a culpa é da minha família. A culpa sempre vai ser de alguém. Porque até o formato da pessoa entregar a culpa para alguém já é uma linguagem que fala mais dela. Sim. E da situação que ela está vivendo, né? Pastor Rafael, para a pessoa sair hoje dessa zona de conforto, como que ela faz para furar essa bolha? O que ela precisa? Olhar para cima, novos horizontes? O que você diz para uma pessoa que está num processo e tem que dar um up nela? Às vezes ela precisa de um choque de realidade, ela precisa de alguém para dar uma espetada nela, para ver se a pessoa acorda, né? Porque às vezes a pessoa tá tão confortável na situação, que eu costumo dizer, né? O bebê, quando está no ventre, a única coisa que ele não quer é nascer. Uau. Forte, hein? A única coisa que ele não quer é nascer. Por quê? Porque ali tem o formato dele, ali ele está num ambiente, entendeu? Confortável. E é por isso que nenhum bebê nasce sorrindo. Uau, forte. Só que se ele passa do tempo dentro do ventre, ele morre. Então o próprio corpo expulsa o bebê para fora.
Então Deus usa algumas circunstâncias, irmão, para nos empurrar. Uau. Então tem hora que Deus fala assim, você não vai não? E parto é ruptura, né? Ruptura. A palavra parto significa ruptura. Você não vai não? Então eu vou criar um meio aqui para te empurrar. Nossa, você vai nascer, irmão. Meu Deus. Então tem horas que nós poderíamos ir de boa vontade, mas tem hora que a gente é tão resistente que Deus cria uma circunstância para nos expulsar. Meu Deus. Não tem como, né? Não tem jeito. O escolhido não tem escolha. Não tem escolha. Então tem hora que Deus cria uma circunstância, entendeu? Vocês não quer sair de Jerusalém, não? Então, levantar um Saulo aqui. Aí o pessoal começou a espalhar. E eles fugindo e pregando o evangelho. Não quer ir para Nínive? Eu vou permitir um vento. E tem ventos que não é o diabo, né? Não é o diabo. A gente frisa que deixa isso bem, bem pontuado, né? De que tem circunstâncias que é o próprio Deus criando para nos fazer nascer. Uau! E esse fala uma coisa muito forte aqui, porque esse nascer dói. Dói. Porque quando o médico tira a criança de dentro da mãe, faz o parto, a criança ela sai chorando, né? Então ela sai chorando, não é porque o formato de fora está ruim somente, mas ainda existe resíduos do líquido amniótico no pulmãozinho dela. Então quando ela respira e ela inspira, dói, machuca. Ninguém quer um processo novo sem machucar, né? Indolor. Indolor, não tem processo indolor. Então a pessoa, ela está orando, por isso tem que tomar cuidado com as orações. Sim. Né? Está orando, Senhor, me dá uma empresa, mas será que vai aguentar a tormenta de funcionário pedindo vale, adiantamento, 13º? Não aguenta esse povo me torrando a paciência. Então não pode mexer com gente, né? Oração certa no momento errado, o time, né? É porque as pessoas, elas oram focando só no resultado final. E elas esquecem que por trás de toda grande conquista existem os sacrifícios. Imagina se Deus tivesse falado para José no Egito: José, eu vou te levar a governador. José, é isso, Deus. José, eu vou te colocar entre os príncipes do Egito. Ele ia falar: é isso que eu quero. José, tu vai ser o cara do Egito. Você quer, José? Ele ia falar o quê? Claro que eu quero. Mas Deus fala: José, esse é o resultado. Agora, até lá, José, você vai para a cadeia. Você vai passar um perrengue na casa de Potifar. Você vai ficar um tempo, os caras vão te abandonar na cadeia, seus amigos de cadeia, José. José ia falar o quê? Jeová, passa oportunidade para alguém. Né? E outro detalhe, lá no governo, você vai ter que gerenciar uma crise. Gerenciar a crise. Você vai ter que gerenciar a crise. Você não vai ficar lá sentado no trono, tomando água de coco. Você vai ter que lidar com crise. Com fome, com gente que não vai ter o que comer. Meu Deus. Então, antes da pessoa orar pelo resultado, ela tem que preparar o corpo, a alma, a mente e o espírito para o processo, né? Exatamente. E nós somos, a Bíblia fala, o apóstolo Tiago fala que pede não recebe porque pede mal. Pede mal. Às vezes o benefício da oração é para satisfazer a própria carne, o próprio desejo, né? E eu acho que entra isso. A pessoa quer... Uma vez um jovem chegou para mim e perguntou: pastor, o senhor pode orar para Deus me dar uma Land Rover lá em Goiânia? Claro, vamos orar. Eu comecei a orar para ele e falei: eu fiquei pensando, você acha que Deus está preocupado em dar Land Rover para alguém? Deus está sentado no céu falando: hoje eu tenho que dar uma Land Rover para um filho meu. Deus não está preocupado com isso, não. Mas aí entra a questão do propósito e da sabedoria. Eu perguntei para ele, era um jovem, deveria ter seus 18 para 19 anos, assim, todo enérgico, afoito aquele jovem. Eu falei: quanto você ganha? Você trabalha? Ele falou: trabalho. Quanto você ganha? Ele falou: eu ganho R$3.400 na época. Eu falei: a oração está errada. Eu falei: você sabe quanto custa 4 pneus de uma Land Rover aqui no Brasil? Ele: não. Você sabe quanto custa o IPVA de uma Land Rover? Não. Sabe quanto custa o seguro de uma Land Rover? Não. Então a oração está errada. Então, antes de Deus te dar uma Land Rover, tem que orar para Deus aumentar o seu salário 3 vezes mais. Né? E quantos de nós, às vezes, não fazemos uma oração como essa, né? Queremos: Pai, me dá, Pai, me dá. Deus está falando: eu tenho que mudar alguma coisa aí em você.
Para mudar. Mexer na sua estrutura, nos seus fundamentos, para poder... Para poder alterar tudo, né? Pastor, saber administrar isso. Saber administrar. Você fala sobre o processo aqui, estamos quase terminando já o nosso Shalomcast. Qual que é a recomendação que você dá para quem está nos assistindo sobre superando os processos da vida, superando as crises? Talvez alguém que está assistindo está falando, eu não estou aguentando mais, eu vou chutar o balde. Chutar o balde é interessante? Chutar o balde não resolve. Porque às vezes vai ter que ter dois trabalhos, um de chutar e outro de buscar o balde de volta. Meu Deus, verdade. Então, quando você está sendo submetido a um processo, tudo que Deus exige de nós é paciência. É você ter paciência, porque não existe processo eterno. Uau. É claro que nós estamos num constante processo em várias áreas da vida, e conforme a gente vai passando de fase, os processos vão mudando. E eles vão aumentando também. É igual no videogame. Quando você vai passando o chefão, eles vão ficando mais difíceis. Subindo os níveis, né? E vai subindo os níveis. Isso faz parte. Faz parte do crescimento, faz parte da jornada, e a gente vai passar por isso até a volta de Cristo. A gente vai passar por isso. Agora, paciência, porque não existe processo eterno. Uau. Ele dura um espaço de tempo. Eu creio. Em cada estação, ele tem um tempo para começar e ele tem um tempo para terminar. Eu creio. Então, o Salmo 126, eu acho, quando o Senhor nos trouxe, então a expressão quando indica tempo. É verdade, muito então, forte. Então, quando a gente está no processo, tudo que a gente quer saber é quando termina. Quero sair disso. Quando isso acaba? E a gente precisa entender que o relógio, ele está na mão de Deus. Meu Deus. E Deus sabe quando. Então perceba que no processo do cativeiro, Deus levantou uma nação para levá-los para o cativeiro, e Deus levantou uma nação para tirá-los do cativeiro. Uau. E levantou uma nação improvável. Deus levanta um Ciro, poderia ter sido a irmã do Coque. Deus pega um ímpio, move o coração dele, preciso que você liberta o meu povo lá. Então, quando chegou o tempo determinado para o deísmo, Deus criou todas as coisas, como um relógio, deu corda e deixou a coisa rolar aleatoriamente. Para o cristianismo, Deus criou todas as coisas e Ele está gerindo todas as coisas. Glória a Deus, eu creio nisso. Então, Deus, Ele sabe quando. Eu não sei quando. Eu creio nisso. Você não sabe quando. Ninguém sabe. Mas Deus sabe. Amém. E quando chegar o quando de Deus, ninguém segura, cara. Todas as coisas convergem. Uau. As coisas conectam, as peças se encaixam, Deus te move de lugares, te coloca em lugares, Deus te apresenta a pessoas, Deus afasta pessoas. Quando chega o tempo de fechar, já era, cara. E vale a pena você suportar tudo isso. Existem coisas que eu não entendi há 4 anos atrás. Hoje aqui, hoje começa a fazer sentido. Olha isso. Por que eu passei por isso? Por que eu tive que atravessar aquele deserto? Por que eu tive que passar por aquela estação? Hoje, sentado aqui, falar agora faz sentido. E graças a Deus que eu passei. Amém. Não murmurou. Não murmurei. Paciência, resiliência, persistência. E as pessoas vão rir. As pessoas vão zombar. As pessoas vão te ridicularizar. E vida que segue. E faz parte. Faz parte. Mas quando nascer... Meu Deus. Daqui a pouco tem choro de criança. Quando nascer, quando acontecer, as pessoas vão ter... E aí o texto termina, né? E as nações diziam grandes coisas. Glória a Deus. Fez o Senhor por eles. Por isso. É isso. Gerou um testemunho. É isso. É sobre isso. Eu creio. Sobre isso. Muito bom, muito bom. Muito bom. Pega essa palavra aí, quem está em casa, chave de Deus. E às vezes Deus não está mudando as circunstâncias porque está usando as circunstâncias para mudar nós, né? Para nos mudar. Às vezes o favor de Deus é tão grande que Ele não vai mudar as circunstâncias por Ele ser o próprio Deus. Porque se Ele mudar, Ele vai contra aquilo que Ele prometeu para nós, né? Justamente. E aqui você falou uma coisa tão interessante e Deus... Ele não vai ficar toda hora nos lembrando do que Ele já falou, né?
usando profeta, profetia. Não adianta você correr atrás do culto à revelação. Não adianta você correr atrás do profeta, do irmão do futuro, irmão do passado. Não adianta. Se Deus falou, está falado. Está falado. A nossa geração precisa entender que nós só precisamos de uma palavra. Uma palavra. Jesus, ele ouviu do Pai 2 vezes que ele era filho amado. No batismo e no Monte da Transfiguração. Só. Isso foi suficiente. Só isso foi suficiente. Suficiente. Não é muita coisa. Você é meu uma filho palavra amado. muda a vida. Suficiente. Uma palavra muda a rota, né? Uma palavra muda o percurso, muda o futuro, muda as estações e traz segurança para o presente da pessoa. Segurança. Uma palavra. Então, a pessoa não precisa correr atrás de muitas coisas, só uma palavra. O que Deus disse está falado. É válido. Uau! Isso aí. Meu amigo, alguma coisa que eu não te perguntei, você gostaria de ter respondido? Não, acho que é sobre isso. É sobre isso, Amém. Foi tudo. Como que faz para encontrar o pastor Rafael Grandene hoje? Pode me encontrar nas redes sociais, né? No Instagram, PR Rafael com PH, Grandene. Também a gente está no TikTok, está no YouTube. Tem muita coisa boa, muito conteúdo, muita frase de reflexão, muita palavra que vai edificar o seu coração, a sua fé. Pode acompanhar lá. É isso aí, eu recomendo, hein? Muito bom, recomendo demais. Meu amigo, muito obrigado, Deus abençoe. Foi bom, mais um Shalom Cast com você. E você que está em casa, Deus abençoe muito, compartilhe com alguém. Quarta-feira que vem tem mais um Shalom Cast para edificar a sua vida. Beijo no coração, fica com Deus. Até o próximo.